Primeiro que vocês nem vão querer continuar no curso. Segundo que reprovar no módulo introdutório é meio complicado. Então, a maioria aqui não teve esse tipo de problema, tá? Quem teve foi só porque não entrou no Google Sala de Aula nem no começo nem no final da administração, não entregou as atividades, não fez CPS Maker e não fez a prova. Aí uma pessoa assim realmente não tem como, tá? Se você está nesse quadro, já saiba de antemão que foi meio difícil. E outra, Maurício, se eu reprovei outro módulo, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho que repetir em TIC? Não agora. Não tem como. Vocês estão em uma turma e vocês vão continuar nessa turma e vão passar para os próximos módulos, mas se você ficar devendo algum, em outro momento você vai fazer de novo. Não agora. Agora você vai para o próximo módulo em si. Não é pausar foi estranho. Não é pausar e ter que repetir ele várias vezes até passar, não. Não é assim que funciona. Até porque a gente ia criar uma turma para uma pessoa, para refazer no TIC. Não funciona assim, tá? Então não precisa ficar preocupado com a questão da nota. Como eu falei, o módulo de TIC é tranquilo, a maioria passou. Se você não tiver passado, você vai saber na reunião dos seus pais. É aí que você vai tomar aquele maroto carão, aquela chinelada no pé do vidro. Adoraria ver essa cena. Enfim. Agora, sobre o que é esse módulo. Acho que para você está como administração financeira o nome da apostila. Deixa eu até ver para confirmar. Opa, tem alguém para colocar na sala? Calma aí. Natália. E tem alguém com um nome bem engraçadão, que deve ser o Mário. Eu vou deixar no limbo aí. Se eu não me engano, ainda é de 2019. Mas a gente está em 2021. Calma, tá? Só calma. O módulo não mudou muito. Então, essa daqui, então, continua sendo o Office 2. E, assim, outra dúvida que geralmente vocês trazem da administração passada para cá é, Maurício, e a ordem dos módulos? Por que eu já estou em Office 2? Por que eu não estou fazendo Office 1? Porque são independentes, são módulos independentes, tá? Você não precisa achar que você tem que ir numa ordem correta. Estou só voltando aqui porque eu passei muitas páginas. Passei para a página 80 e não precisava. E essa transição aqui é normal. Agora imagine isso no seu celular, naquele seu LG Pocket. Coisa linda, coisa linda. Outra coisa, tem um rapaz que colocou o nome como piada aqui, é Thomas, e o restante acho que já deve imaginar, é uma piada com esse nome. Se ele estiver em sala, ele vai ficar no limbo até o final da aula, tá? Se for meu aluno, eu não vou colocar em sala, beleza? Eu quero que vocês coloquem o nome, não coloquem piadas. Pronto, isso daqui é o nosso sumário, são as coisas que a gente vai ver no decorrer da administração. Da aula 1 em adiante, a gente vai sempre ver duas numa só, tá? Aula 1, aula 0 e aula 1, aula 2 e aula 3, cada sábado a gente vê duas aulas consecutivas, exatamente como a gente fazia com o ITIC. Dessa vez não tem CPS Maker e também não tem um dia que outra pessoa vai assumir essa turma no meu lugar. Então a gente vai ver o nosso conteúdo todinho normal, tá bom? Não teremos problemas dessa vez. Prometo. É só ninguém faltar e eu também não, mas eu duvido muito que eu falte. E o que é o Office 2? Office 1 é produção de documentos, que são editores de texto, assim como também produção de apresentações, que são slides. Isso é Office 1. Office 2 é um módulo dedicado somente para planilhas eletrônicas. A Excel, Google Planilhas, ou então o nosso Calc, tá? Eu poderia focar a administração em qualquer um dos três, porque vocês aprenderiam como é que funcionam as funções neles. Só que eu vou dividir essa nossa administração com Google Planilhas e Excel. Excel porque é o mais cobrado e Google Planilhas porque é o mais democrático. Vocês em casa conseguiriam me enviar um arquivo pelo Google Planilhas. Mas se eu pedisse pelo Excel, você teria que baixar o Excel na versão que ele tem para celulares, que não é a melhor coisa do mundo, tá? O Excel online já é embaçado, imagina o Excel online para celular. É meme. Mas o Google Planilhas tem as mesmas funções, faz teoricamente as mesmas coisas. Eu vou sempre traçar um paralelo. Isso daqui você faz com um, mas você não faz com o outro. Isso daqui é fácil em um, é difícil no outro, tá? E a gente vai fazer nos dois, porque no computador de todos vocês, pelo menos o pessoal que tem no presencial, tem Excel. Então, o pessoal que não fazia as minhas atividades, porque, professor, eu não sei minha conta Google, não tem como fazer minha atividade hoje. Tem um botão do Excel bem aí. Só faz, tá? E como é que eu vou enviar para o senhor? Salva na área de trabalho, quando chegar no final da aula, eu vou olhar o arquivo de cada um de vocês e vou ver se vocês fizeram. Atividade 1, atividade 1, no dia da aula 1. Atividade 2, no dia da aula 2, e assim sucessivamente. Eu estou gaguejando porque eu tomei 2 copos de café e meu cérebro está pensando mais rápido que minha boca. Tá? Então, daí vocês tirem. Eu precisava disso, precisava acordar. Agora é a aula 00, tá? Então, a aula 00 a gente tem uma cultura de não ter atividade. Mas a gente não dá 2 aulas numa só? Então não tem como escapar, tá certo? Quando eu der a pausa da aula 00,
e Vitória Souza Salles. Pronto, a Vitória eu coloco na sala. Agora, aquele menino com aquele nome estranho, eu não coloco, não. Quando eu der a pausa de uma aula para outra, tá? Eu vou deixar vocês tomarem uma aguinha. Eu vou começar a adotar essa cultura, porque 2h30 me ouvindo ou 2h30 fazendo alguma coisa, alguma atividade é extensivo demais. Então, daqui a pouquinho a gente faz isso. Vamos para a aula 00. Aquela apresentação basicona do tio Maurício em si, que vocês já me conhecem demais. Não tem ninguém novo aqui, né? Não no presencial e nem no online. Então, todo mundo aqui está calejado de me ver. Inclusive, deve estar até meio cansado, procurando outros professores. Doido para experimentar a aula do Cris, do Mário, de novo, né? E o Mário vai subir, glória a Deus. Pode ser que no próximo módulo você tenha uma aula com ele. E não seja a minha pessoa. Se você vai preferir ou não, não sei. Não quero criar uma rixa aqui, time Mário, tio Maurício, enfim. Brincadeiras à parte, quem não tem meu número, quem não tem meu e-mail, por favor, tá? Já eram para ter, porque pelo nosso Google Planilha, se você tiver que me enviar as atividades pelo Google Planilha, você vai ter que compartilhar comigo pelo meu e-mail, tá? Para você não ficar me perguntando no final da aula, professor, qual é o seu e-mail? Tá aqui. Já tinha como saber, tá? É só lembrar que é professor Maurício de Souza, Souza de Humilde, que é o Souza com S, @gmail.com. E algumas informações importantes que eu não tenho nem vontade de ler isso, mas para a gente evitar problemas até o final da administração, então vamos repassá-las, tá? Sábado são 2 aulas, não são? Então são 2 faltas. Faltou 2 sábados, está reprovado por falta. Direto e reto. Ah, Maurício, mas eu não vim assistir online. Assistir online tá assistindo, cara, pelo amor de Deus. Teve tanta gente que me perguntou isso, professor, se eu assistir online eu tomo falta? Não, cara. Qual é o teu problema, cara? Tu assistiu, cara. Ah, mas eu faltei porque eu fui no médico. Tem um atestado? Beleza, deu certo. Ah, eu faltei porque eu fui fazer Enem do domingo. Não tem justificativa. Mas se você falar comigo antes da aula em si, ou então durante o dia, até no mais tardar, não sei, meio-dia do sábado, eu ainda consigo ver o que eu posso fazer e eu não te dou essa falta de cara. Porque, como eu falei, uma falta pesa muito. Vou mandar o Gmail aí. Beleza, de novo. Pronto. Falta pesa muito para vocês no sábado, tá? 2 já é reprovação de certo. E outra, tirei um 10 na prova final, tirei um 10 nos trabalhos, nas atividades, em tudo. Mas eu faltei 2 vezes. Está reprovado do mesmo jeito. Não importa. Não tem como alterar a sua falta. Se ela caiu na pauta como falta, eu posso chegar lá na Carla. Carla, esse menino vê. Ela, tô nem aí. Tu não colocou falta aqui? Quer que eu faça o quê? Que eu apague e coloque de canetinha? Não tem como, tá? Então, levem bem a sério essa questão das aulas, de não faltar. A questão de chegar no horário da aula, a aula começa às 7h50. De verdade, começa às 8 horas. Eu começo a falar de verdade 8 horas. Antes disso, a gente tem que se adequar. O pessoal que está em casa ainda está logando, os meninos estão acordando. Vocês também. Eu tenho que tomar café na veia para acordar. Então, umas 8 horas a gente começa nossas conversas. Mas chegar atrasado, tipo 8h40, 9h15, 10 horas, tá? Vocês estão de sacanagem comigo. Valorizem o que eu estou fazendo, porque eu venho aqui, eu chego 7h20 aqui. Então, cheguem, não comigo, mas cheguem pelo menos perto desse horário. A questão de justificar a falta, eu só cobro atestado se foi algum exame mesmo. Agora, se você, de novo, sirva de prova. Tá vendo isso? Tá vendo isso? 4ª série, você vai ficar no limbo, você não entra na minha aula. Deve você criar vergonha na cara. Né? Nem 5ª série. Dá para vocês verem a tela? Não, né? Não dá para ver minha tela. Ainda bem que não, porque senão eu perderia meu Friendly Family. Mas isso daqui eu não considero como alguém tentando logar numa sessão do Zoom, não. Pode morrer aí esperando que eu não vou colocar, não. A reposição das aulas, que é a questão do vídeo, que é para você não tomar falta. Mandou mensagem para mim dizendo, professor, faltei por isso, por isso, por isso. Eu te mando o vídeo, você faz a atividade, substitui a frequência, tá? Substitui aquela sua falta por isso. Se você não me justificar, eu sempre fico assim, pode entrar, minha joia, fique à vontade. Eu acho tão legal que a pessoa bate, acho que eu fico esperando, ei, alguém vem aqui abrir a porta para mim. Esse está morto, viu? Ele é o cardíaco master. Tem um outro, eu acho que é o teu, o Kaique. Daqui a pouco ele desliga. É o emocionado parte 2. Pronto. E a questão do celular. Celular para responder uma mensagem tranquilo, celular para mandar um áudio tranquilo, celular para trocar uma ideia com alguém durante a aula tranquilo, mas para ouvir música, para jogar é completamente inocência, mas o que eu tenho de aluno que puxa uma partida de Free Fire ranqueada no meio da minha aula, eu só viro para ele, irmão,
de boa. Mas se tu tiver alguma dúvida sobre o meu conteúdo, eu não vou responder de jeito nenhum. Você vai ficar com ela até, sei lá, me pedir um vídeo para repor, porque vocês estão de sacanagem, tá? Então, não custa nada esperar a aula acabar ou um horário em que eu não esteja explicando. Fez sua atividade, se o tempo é livre, faça o que você quiser. Mas faça atividade e preste atenção na aula, porque se pedir para eu explicar de novo, eu não vou fazer isso, não. Vou começar a me valorizar um pouco mais, porque o que eu me desgasto aqui no sábado é sacanagem para a pessoa ficar jogando. E a questão de participar da aula. Tá com dúvida, pergunte. Quer comentar alguma coisa que você acha que vai somar, porque você entende daquele assunto, pode falar à vontade. Só não seja aquele aluno, né, que... Como é que eu posso definir esse tipo de aluno? Aquele aluno participativo demais, que a cada frase que eu falo, ele fala mais alguma para complementar e não complementa nada. Tipo, então, isso aqui é o Excel. Ele, pois é, no Excel, né, professor? Excel é para planilha, né? Opa, minha joia, bem-vinda. Tem uma cadeira aqui, esse aqui tá morto, mas conheça a Samira. Pronto, pode ficar lá com ela. Eu sempre faço alguém de ponto turístico na aula. Pronto. Isso aqui era só um aviso sobre a reunião já passou, que era uma reunião de entrega de boletins, provavelmente os pais de vocês vão ter que vir em uma outra, tá? Porque vocês não tinham encerrado a administração até então, não tinham a nota final, então em breve a gente vai chamar os pais de vocês para verem a nota de vocês, verem como é que foi o andamento das turmas, tá? Vamos seguir. Quem aí já segue o nosso Instagram, o Instagram do CEDASP? Em uma sala de 20 pessoas, tem 2, 3, 4, 5. Vamos fazer o seguinte, valendo meio ponto, na aula que vem, quando eu fizer essa mesma pergunta, eu quero que todo mundo levante a mão, tá? Então, já ganhou meio ponto. Eu lembro o nome da maioria de que levantou a mão. Tu é Felipe, né? Tu é o Felipe? E ele é o Felipe também? Sua graça, meu jovem? Carlos? Pronto. Eu só confundi, nada aconteceu, tá? Então, já vai valendo meio ponto. Não falei do que, não falei aonde, não falei quando, mas já valendo meio ponto, tá? As notas e avaliações, nessa bimestação vai ser um pouquinho diferente, porque, como eu falei, eu ajudei bastante em TIC, e TIC teve CPS Maker, que passou mais da metade de vocês. Participou do CPS Maker? Era metade da nota final, cara. Era muita coisa. Às vezes, para fazer um projeto bem simples, para fazer um projeto com reciclagem, coisas mais tranquilas. Aqui não, aqui é uma prova final. Uma prova final sobre Office 2, uma prova final onde eu vou poder perguntar sobre funções. Se você não sabe fazer a função, você não vai acertar a questão. Então, essa prova final vai ser bem, como eu posso dizer, divertida. Foi só meu monitor, espero eu. Se você estiver desligado, eu vou ficar muito triste. Pronto, é só o monitor cardíaco. Então, se essa prova já vai ser meio puxada, você vai ter que dar uma forçada nas suas, como eu posso dizer, nas suas outras 2 notas, que são atividades e participação, que são as atividades do nosso Google Sala de Aula. Já vai... Eu acho que... Olha se o teclado está com LED aceso ainda, tá? Tá? Então é só o monitor. Aí você liga o monitor de novo. É igual... Não, isso aí é o gabinete do outro, meu jovem. É o monitor mesmo. Pronto. Aí você cruza os dedos até dos pés. Ô, glória. É isso aí. Pronto. Então, se você sabe que a nota da prova final já vai ser um pouco mais... Eu não vou dizer difícil, eu só vou dizer exigente. Então, capriche no teu Classroom, tá? Hoje a gente já vai ter o Classroom por fazer, eu vou pedir para vocês acessarem. E, de novo, se tiver alguém que no final da administração não tiver no Classroom, tá reprovado já. Metade da nota sai de lá, tá? Eu tive casos na administração passada que a pessoa no último dia não estava no Classroom ainda pedindo o link. Professor, me manda o link, é o último dia, cara. Tu teve 2 meses, tu vai querer entrar no Classroom agora, como se fosse resolver. Então, não façam isso. Se eu já vou mandar o link hoje, entrem hoje. E aí nós vamos começar o nosso conteúdo. Pode entrar, minha joia. Não sei se você já vai precisar da minha cadeira. Não, tem a cadeira aqui da Laura. Conheça Laura e Henrique. De novo, momento turista. Pronto. Iniciando de fato as nossas conversas, vocês sabem o que são suítes de escritório? Quando eu falo suíte de escritório, se você pensa imediatamente em um quarto com um banheiro, não é isso, tá? Isso é outro tipo de suíte. Beleza? E não é uma suíte com escritório. Suíte de escritório são programas de escritório que têm um foco em edições básicas, como edição de texto, edição de planilha e edição de apresentação, que seriam slides. Quando eu falo de suíte de escritório, são esses pacotes com esses 3 programas, tá? Nós temos 3 exemplos de suíte de escritório que são as mais utilizadas dentro do mercado.
que no caso é o Office, que está diante dos outros, porque ele é muito mais utilizado, muito mais conhecido, a G Suite, que é o suite de escritório do Google, e eu também tenho o LibreOffice, que dentre esses três é o gratuito e offline. Tá? Então, a gente vai fazer um paralelo do que é melhor para cada um de vocês aqui agora, e de acordo com o que vocês acharem, pode ser que hoje vocês saiam já, como eu posso dizer, convertidos à nossa G Suite. Quando eu consigo converter uma turma inteira, eu dou aula só de Google Sheets, que é o Google Planilhas. Mas se vocês quiserem utilizar de fato o Excel, a gente aprende com o Excel também do mesmo jeito. Primeiro suite que a gente vai ver é o Office. Acho que todos vocês já ouviram falar, inclusive eu já falei no módulo de TIC o que é. O Office é a suite de escritórios da Microsoft, que é uma suite que existe desde 2000, não, desde antes de 2000, acho que 1993, nas primeiras versões de Windows que tinha um sistema operacional com interface gráfica funcional, já existia o Office, que foi evoluindo desde aí. Então tem aí 20 anos com esse programa, mais ou menos, e não tem como isso ser um programa ruim. Só que ele é pago. R$ 230 a versão mais básica dele, R$ 299 a versão mais, como eu posso dizer, robusta dele, e atualmente é o Office 365. Esses já são os ícones mesmo do Excel, do OneNote, que isso aqui é só um bloco de notas, do Outlook, que é o servidor de e-mail dele, o Word, que é o editor de texto, o PowerPoint, que é o editor de slides, o Access, que é uma base de dados. Se eu não me engano, esse Publisher serve para publicidade e propaganda. Eu acho que é quase como se fosse um mini CorelDRAW, mas não é tão bom quanto. E o Link, que eu não faço a menor ideia do que seja isso. Mas, quando você paga pela versão completa, você recebe todos esses programas. Se você paga pela 230, você tem o seu editor de texto, editor de planilha e editor de apresentação. Então, somente isso. Só que é muito satisfatório. Quando eu falo que o Office é muito bom, é porque ele teve muito tempo para se desenvolver. É o editor que tem a maior quantidade de fontes, maior quantidade de recursos gráficos, e o editor de planilha que tem, como eu posso dizer, o acervo mais provável que te satisfaça em relação a gráficos dentro de uma planilha. É muito fácil você fazer, não sei, um dashboard, é muito fácil você fazer representações gráficas que, nossa, são lindas. Só que a maioria das pessoas nem sabe fazer isso. Só que justifica R$ 230? Se na sua opinião justificar, ok. Se não, use outros. Não vá ser aquele coleguinha que, é 230 conto, mas meu amigo da esquina baixa de graça no site do Luan Gameplays, que faz tutoriais de como instalar isso. Pelo amor de Deus. Tá? Entre baixar um programa craqueado e baixar uma versão diferente dele como software livre ou usar G Suite, use G Suite. Tem muito mais sentido para vocês. E aí vocês não podem sair daqui dizendo que eu incentivo vocês a usarem programas falsos, tá? Porque isso eu não faço. Vamos para G Suite de fato. O que é ela? São esses editores da conta Google. Você criou uma conta Google, cada um de vocês deve ter 1, 2, 3, 10, enfim. Se forem que nenhum outro aluno meu tem 40. Se você cria, você tem acesso. E aí você tem acesso a um editor de texto, um editor de planilhas, um editor de apresentação, que estão aqui. Um editor de texto, planilhas e apresentação. Fora isso, o Drive, fora isso, vocês têm acesso às agendas, ao próprio Gmail e outros 49 serviços que a Google te disponibiliza gratuitamente, mais uns 6 que são pagos. Tá? Isso só de ter uma conta Google. Do que você está falando exatamente, Maurício? Enquanto, se eu pagar pelo Excel, eu tenho o programa instalado na máquina, se eu não pago pelo Excel, mas uso o Google Planilhas, eu venho aqui na minha conta Google, que é só logar com o meu Gmail, clico nos meus apps, vou em planilhas, e aí eu tenho acesso a essa vertente de programas, onde se eu clicar no mais, eu já abro uma planilha em branco para mim. Eu só preciso ter conexão com a internet e ponto. Acabou, morreu. A não ser que o seu computador seja muito ruim, aí também é complicado. Mas ele não vai abrir o Excel também. Se ele não abre o Google Planilhas, ele não abre Excel. Tá? E outra, tem isso aqui para celular também. Quase do mesmo jeito. Algumas dificuldades técnicas em clicar 2 vezes, em usar os de preenchimento, mas fora isso, a portabilidade é bem ok. É usável. É usável. Vou colocar mais uma pessoa em sala, o Pedro Miguel. 26 pessoas, ô glória. Não vou ter que procurar tantas pessoas assim em sala em frequências avulsas. Pronto. A vantagem desse é a portabilidade, tá? Porque para celular ele tem uma versão bem de vergonha, enquanto o nosso Office nem tanto. E o último é o LibreOffice, que é o coleguinha que a maioria de vocês não conhece. Eu falo sobre LibreOffice nas primeiras aulas de Office 1 e de Office 2, porque eu incentivo o aluno, acaso ele não tenha dinheiro para pagar pelo Excel e também não tem internet sempre, uma internet, como eu posso dizer, funcional, banda larga e afins para utilizar o G Suite, ele pode baixar o LibreOffice, porque ele é um editor offline e gratuito, 100% gratuito. Bem simples de baixar ele, é só vir aqui no seu Google, digitar LibreOffice,
Primeiro link depois da propaganda, tá? Isso aqui é um anúncio, tem um nome anúncio, é só não clicar nele. Eu fico indignado quando os moleques clicam no anúncio. Tem um nome anúncio ali, cara. Enfim, tem que parar de tomar café para dar aula. Daqui é só clicar em baixar. Vocês vão baixar um instalador, 230 megas, depois instala todos os programas em si, e aí vem um editor de texto, um editor de planilha, um editor de apresentação, um editor de desenhos vetoriais, um editor de base de dados, tem uma outra calculadora, que é uma calculadora científica, e tem mais um programa que eu esqueci qual é. Tudo isso 100% de graça, só que offline. Tá? Você não vai baixar o seu LibreOffice para conseguir enviar esses arquivos para a nuvem, ele só trabalha offline, beleza? Ele não é como o nosso G Suite, ele não é necessariamente como o nosso Excel. Tem utilidade? Tem. Só que, fazendo agora um ranking dos três, ele é o terceiro colocado. Principalmente na questão do editor de planilhas, porque graficamente ele é horroroso. Tá? Eu não estou falando da interface do programa, eu estou falando do que ele te apresenta com gráficos depois. São gráficos básicos. Enquanto o Excel faz você, não sei, faz um bonequinho dançar enquanto você sobe e desce os cálculos, o nosso LibreOffice não consegue nem fazer um gráfico de pizza. Tá? Então, para essa parte faz falta, só que os três conseguem te entregar planilhas funcionais, tá? Com as funções corretas, com as funções que são mais cobradas no mercado. Se você se satisfaz com isso, fique mais do que à vontade. Olá. Mas sem zoada. Pronto. Tem uma introdução aqui com o objetivo do módulo e afins, que eu já acabei comentando. A gente vai ver o uso de planilha nas profissões. Hoje, inclusive, tá? Vamos entender o que são planilhas. Isso também é conteúdo da aula de hoje. Programas locais e nas nuvens. A gente vai dar uma pincelada sobre isso. Planilha Google, a gente vai aprender hoje exatamente como é que funciona a interface. O Excel também nós vamos aprender hoje como é que funciona a interface. E orçamento doméstico acho necessário. Mais fórmulas e funções. Toda santa aula eu passo uma função nova. Tá? Se você faltou em uma e não conseguiu dominar aquela, você dá uma olhadinha no vídeo depois, vai estar lá disponível no meu canal para conseguir visualizar e entender para que ela serve. Mas toda aula tem uma função nova. Meu objetivo é aprender como as planilhas podem contribuir para resolver problemas do dia a dia de forma simples, rápida e prática, além de também fazer sempre paralelos com o mercado de trabalho. Porque saber como é que funcionam planilhas aumenta as suas chances profissionais. Acho que, como eu falei lá no comecinho da aula, muitos de vocês vieram para cá e o teste de vocês foi mexer no Excel. E aí aposto que metade embananou mais do que... Opa, para onde vai isso daqui? Se eu clicar aqui, o que acontece? Eita, cara. Que pesado, cara. Desnecessário. Eu olhava assim para ele, irmão... Ele virou alguém dono de um mercado de vagas aí, viu? Porque para falar isso, doeu. Perguntaram se doeu, ó, Renato. Talvez, você diga, no meu ego, sim. Então, aqui eu tenho algumas listagens de profissões que trabalham muito com planilhas. Só que não são só essas, tá? Eu tenho um contador, vocês sabem o que é um contador? Alguém formado em ciências contábeis. A função desse camarada aqui é organizar todo o patrimônio de uma empresa, fazer toda a parte de auditoria diretamente da própria empresa mesmo, então controle de balanços patrimoniais, ver os ativos e passivos em relação ao que aquela empresa está ganhando e perdendo diariamente. Se esse coleguinha aqui não tem o Excel, ele faz tudo na 12HP. Já ouviram falar disso? É uma calculadora financeira que custa em torno de R$ 199. É uma calculadora muito legal, mas eu não gostaria de ter que usar uma calculadora para fazer todo o controle de uma empresa. Que só de gastos ela pode ter 1 bilhão para dividir exatamente com o que é. E aí, meu Deus do céu. Um auditor, que é alguém que trabalha para outras empresas, não necessariamente para outras empresas, é quem faz a questão do checklist, para ver se aquela empresa está de fato fazendo a questão da contabilidade corretamente. De vez em quando chega um auditor aqui do SEDASP para ver como é que está essa unidade em relação às contas, para ver se a gente está de fato entregando o que a gente diz que está entregando. Para não ter, como eu posso dizer, tem uma expressão bem para contabilidade, para não ter... eu lembro daqui para o final da aula. Rapaz...
maquiagens no balanço, para a empresa não dizer que eu estou ganhando isso e estou vendendo isso, sendo que é mentira, não está ganhando nada, está dando prejuízo. Pronto, aí lembrei do termo. Um auditor serve para isso, tá? E tem alguns auditores, tem algumas partes, alguns cargos em relação à auditoria que são completos através de concurso público. Por exemplo, o auditor da Receita Federal é um concurso que abre de 5 em 5 anos, se não me engano, ou é 5 ou são 10 anos. Quem souber pode me corrigir. E só abre concurso quando o pessoal que estava trabalhando com isso se aposenta ou morre. E quando abre, é uma briga, porque uma porrada de gente se inscreve, uma porrada de gente que é formada em contabilidade, porque para ser auditor você precisa ser contador, e daí o salário é uns 6, 7, até 14 mil reais. É muito dinheiro? É muito dinheiro, mas tem que entender dos negócios. Professor, eu uso uma planilha todo dia, basicamente, para fazer controle de notas. Administrador, você faz a parte da administrativa da empresa. No caso, tem muitas pessoas que trabalham para você, mas você que tem que ter o controle final. Fazer isso com planilha deixa as coisas muito mais fáceis. Geliel de novo. Matemático e engenheiro usam mais para a questão dos cálculos, porque eu tenho uma série de cálculos e série de funções que são tanto físicas quanto matemáticas dentro do Excel, dentro do Google Planilhas. Então, é muito útil para eles. Eu nunca me lembro se esse corretor é, de fato, um corretor imobiliário ou se é um corretor de redação. Esse termo fica em aberto, mas os dois utilizariam. E secretário / auxiliar administrativo, que é o que vocês gostariam de trabalhar hoje, que usa, sim, muito a ideia de administração. Geralmente, você já tem um modelo de planilhas lá que a empresa deixa para você. Olha, você só vai preencher e colocar mais informações. Mas se você não sabe nem colocar a informação dessa planilha, como é que você vai trabalhar com isso? Então, né, é questão básica. Deve ser imobiliário, faz mais sentido. Pronto. Aqui o que são planilhas eletrônicas, tem uma definiçãozinha, uma planilha para realizar cálculos e funções e com o intuito de automatizar sempre o seu serviço. Hoje a gente vai ver como é que a gente faz alguns cálculos e algumas funções iniciais com planilhas de uma forma meio tapada, de uma forma burra e de uma forma inteligente. E aí vocês vão fazer um paralelo do que vocês se adaptam melhor, tá? Em outras palavras, facilita a sua vida, facilita bastante. Aqui tem o ícone do Excel e do Google Planilhas, nós vamos sempre fazer um paralelo dos dois. E alguns exemplos de funções, alguns exemplos de área de trabalho tanto do Excel quanto do Google Planilhas. Exemplos práticos de onde a gente utilizaria. Isso aqui é um balanço patrimonial. Lembra que eu falei lá dos contadores sobre balanço patrimonial? Isso daqui é o exemplo de onde eu tenho a parte do ativo e do passivo, e eu tenho todas as coisas que compõem o ativo e o passivo. Tudo isso tem que bater exatamente igual. Notem que no final dá o mesmo valor, porque esse balanço bateu. Mais um exemplo de fluxo de caixa, com esse print em VGA. Oi? Oi? Onde é que é? Você vai sair... tem a escada, se liga na escada. Só que você vai dobrar para a direita. E lá tem um banheiro masculino, feminino e bebedouro. Pronto. Então, de primeiro contato, eu quero explicar o seguinte para vocês. Diferente de uma folha em branco do seu editor de texto... Tu caiu, minha jovem? Não, caiu não. É que eu olhei de longe e parecia uma telinha do Zoom. Diferente de uma folha em branco de um editor de texto, uma planilha eletrônica, ela não tem um cursor indicando onde já está escrevendo e você só começa a digitar as informações e pronto. Não, ela tem pequenos fragmentos que são como pequenas páginas diferentes para você ter essa autonomia. Vejam essa planilha em branco. Vocês estão vendo o cursor piscando para você digitar o seu texto? Não. Diferente de um editor de texto em si. Vejam aqui. Isso aqui é um editor de texto. Ele é muito mais intuitivo, muito mais prático, porque na hora que você abre ele, já está lá com o cursor piscando dizendo onde você vai inserir suas informações. Diga. Oi? É porque ontem saíram todos os TOTs nos pacotes, eu acabei gastando uma graninha. FIFA Feelings, quem joga entendeu, quem não joga, enfim. E não saiu nada nos pacotes. A melhor carta foi um 83. Pacote de 100 reais. Mas, enfim. Pronto. Aqui é intuitivo, clicou, começa a digitar, perfeitinho, tranquilo. Aqui não. Tem várias, como eu posso dizer, sem já dar spoilers, eu tenho várias segmentações que onde eu cliquei, eu posso digitar. Pronto. Digitei, nem aparece exatamente para onde eu vou, para onde eu desço. Isso são células, tá? Na hora que eu clico nela e começo a digitar, beleza, eu coloquei conteúdo. Para eu finalizar o que eu fiz nela, ou aperto para a esquerda, ou aperto para a direita, ou clico em outra célula. Porque quando tiver com o meu cursor aqui, tudo que eu colocar de informação vai adicionar, tá? Cliquei fora dela, pronto. Uma tem conteúdo. Mas se eu clicar nela de novo e começar a digitar,
ela vai substituir o que tinha de conteúdo pelo novo conteúdo. Células funcionam assim. Assim que você clica, você abre para edição, você abre para adicionar informações. Uma célula é uma junção de uma coluna com uma linha. Como assim? Tá vendo A, B, C, D, E, F? O alfabeto em si vai até a Z e passa da Z. Depois da Z tem a A, B, a C, a D. E depois da A a Z tem a B, a C. E aí, meu filho, vai até onde você estiver procurando coluna. Eu não vou ficar me desprendendo aqui porque já deu para entender que tem muita coisa. Da mesma forma, a quantidade de linhas. Linhas aqui vão para a vertical, vão descendo. Eu posso descer aqui à vontade. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, tá? Vou continuar descendo. Já estou na linha 200, lá vai pedrada. Vou continuar descendo. Deu para entender que é muita coisa, né? Se não tiver dado para entender, aí lhe falta visão além do alcance. Vou voltar lá para o começo. Pronto. Uma junção de uma coluna com uma linha forma uma célula. Como eu sei disso, porque se eu clicar nela, está piscando a coluna que eu cliquei e a linha que eu cliquei. Se eu clicar aqui, vai estar piscando a coluna que eu cliquei e a linha que eu cliquei. E ainda tem uma orientação aqui legal, ó, dizendo exatamente qual é a célula. Quando eu falo que é uma junção de linha com coluna, é porque nós lemos ela sempre primeiro a coluna e depois a linha. Se é na coluna B e na linha 1, o nome da célula é B1. Se é na coluna D, na linha 15, é D15. Você nunca vai falar 15D, porque 15D não existe, tá? D15 existe. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tem mais alguém? Tem alguém no chat. O computador aqui do lado está sem net. Ah, tá. É esse daí, né? Depois eu dou uma olhadinha no cabeamento dele. Daqui para o final da aula. Pronto. Vamos voltar para a apresentação. Aqui. Deu para entender como é que funciona a questão de orientação? Eu vou passar um exercíciozinho, se não nessa aula, na aula 1, para a gente deixar isso bem gravado, porque se você entende como é que funciona a questão das células, você não vai ter dificuldade no futuro quando eu precisar pedir para você, preencha da coluna B da célula B1 até a B14. Você fica, vale, meu Deus, onde é que é B1, onde é que é B14? Tá? Se ficou funcionando a questão do conteúdo aqui agora, isso não vai ser dificuldade posterior. Aqui tem como funciona a tela inicial do nosso Google Planilhas. E aí já começa com a questão das funções, tá? Que eu não vou passar agora, porque não é necessário. Se a gente não viu nem exatamente como é que funciona a orientação, o que dirá a função. Aqui tem mais um exemplo e já encerramos essa primeira parte da aula de hoje. Agora, eu vou pedir... mas a gente ainda vai até 10h20. Então, fiquem tranquilos aí. Esse momento agora, eu quero que vocês acessem o nosso Google Sala de Aulas. Tá aí o código. Vou mandar o link no chat para quem estiver acompanhando pelo celular de casa, para que vocês entrem no Google Sala de Aulas e me respondam lá uma coisinha que está no mural. Não são as atividades, é o que está no mural. Vou pegar esse link aqui e mandar no chat. Pronto. O link está no chat. Vou pegar o código também e deixar no chat. E vou mandar o link do Google Sala de Aula no grupo do WhatsApp. Que aí o pessoal que está com internet no celular vai com alguma atividade. Aula 00 não passa atividade. Vocês já sabem disso. Então, essa daqui vocês precisam fazer, mas no final da aula. Só que deixa eu explicar um negocinho aqui. Eu vou até trocar a conta para fazer login com uma outra conta Google, que é uma conta que eu uso como aluno. Para mim o chat resetou, Maurício. Ah, tá. Pronto, ó, o Kaique já mandou de novo os nossos... Tanto o link quanto o login do nosso grupo. Loguei aqui numa outra conta. Por que eu estou logando nessa outra conta? É legal que eu estou sentado aqui, a câmera está apontando para o meu topete só. Pronto. Eu loguei nessa outra conta para simular o que vocês vão fazer depois, quando vocês estiverem fazendo a atividade mesmo. Mas isso é no final da aula, provavelmente depois dessa aula, quando vocês estiverem em casa. Participei aqui da mesma turma que vocês. Pronto. Isso aqui, teoricamente, é como vocês deveriam fazer, tá? Aí desce aqui, lá no final, clica na postagem, coloca o seu nome. Pronto.
E aí tem as atividades por fazer. As atividades vocês vão fazer depois que vocês assistirem a aula 1 comigo. A gente vai começar a aula 1. Cliquei aqui nela e eu tenho duas. Uma que vocês já estão habituados, porque é uma pergunta simples, e a outra tem um ícone diferente. Eu nunca passei uma atividade como essa para vocês, tá? Então prestem atenção em como responde, para vocês não ficarem depois pongando lá no grupo. Não sei responder, não vou fazer porque eu não sei. Se eu clicar nessa atividade, vou clicar aqui em ver atividade, e não tem um campo para eu responder e escrever a minha resposta aqui, como sempre aparece. Concordam comigo? Não tem o campo resposta aqui. Não tem como clicar e digitar a minha resposta. Ah, Maurício, mas tem aqui e aqui. Se você acha que isso é campo para responder até hoje, você está mais errado que carreira de cego. Aqui é para comentar. Só comentar. Comentário não conta como resposta. Para responder essa atividade, você tem que clicar aqui em adicionar ou criar. Você vai clicar em planilhas, porque nós estamos no módulo de planilhas. Vocês vão criar um arquivo de planilha. Está criando aqui. Quando ele criar, você vai clicar nele para começar a responder. Está carregando? Carregou. Ótimo. Aqui tem um enunciado mais ou menos da pergunta, mas não está o texto completo, então vou clicar aqui de volta para ver o que eu preciso fazer. O que é essa atividade? Você vai preencher uma tabela com 10 nomes de bens materiais que você deseja. Na coluna A, você vai preencher isso. Você vai colocar só os nomes e na B os valores. E no final da coluna você vai somar esses valores. Como assim, Maurício? Não entendi. Coluna A, nomes dos produtos. Eu estou imitando aqui um certo programa. O que tinha mais no Bom Dia e Companhia? Computador. R$1.000. Não, mas R$1.000 não conta. Vou colocar PSP mesmo. Já tem 5. Patinete. Banco imobiliário. Não sei, agora... laptop do Ben 10. Um Uno. E é só um, ainda para jogar com muita pessoa. Deixa eu ver o que está faltando aqui. E Hot Wheels. Hot Wheels é assim, é? Pronto. Aqui eu tenho os 10 produtos, depois eu preencho só com o preço deles. Uma bicicleta é uma Monarca, então é 450 conto. Só que o aro 12, tá? Um PlayStation aqui é o PlayStation 2, novo. Jogo da vida, ainda é caro essa marmota. Um computador, isso não é um computador bom, é um computador baratinho. PSP, nem vende mais PSP. 390 conto. O patinete da Pou, R$220. Tudo caro. Banco imobiliário, 50 conto. Laptop do Ben 10. Alguém quis comprar, então. R$125. R$150 num jogo de tabuleiro. Meu Deus, nem se fosse de um mande. Aqui é uns R$19. E o Hot Wheels é o lava rápido de 3 andares da Hot Wheels. Então é R$150. Pronto. E no final eu quero uma soma disso. A gente ainda vai aprender como faz a soma. Mas é assim que vocês preencheriam essa tabela. Beleza? Pronto. Dito isso, vamos voltar para a aula 1. Retomar aqui, falando já da aula 1. Lava rápido de 3 andares. A outra pergunta, ótimo que você me perguntou, minha jovem. A outra pergunta aqui, ela não é uma pergunta comum? Então, posso clicar nela aqui, ver pergunta, e vai ter um campo para eu responder ela. Deixa eu só alternar a conta. Eu estou na conta errada aqui, calma aí. Pronto. Vamos para outra pergunta. A outra pergunta está com ícone de pergunta, então a resposta dela é um texto. Só digitar o texto aqui. Sempre no campo que vai ter lá entregar, digite aqui sua resposta e afins. Nunca nos comentários. É que eles vejam, deixa o povo ver, deixa o povo ser feliz. Bom que eles copiam. Seja você o primeiro e os outros só copiam o seu texto. Pronto. Retomar aqui para aula 1. Na aula 1, sim, nós vamos ver conteúdo e vamos ver interação com o nosso Excel ou Google Planilhas, tá? Primeiramente, a gente vai aprofundar a janela do Google Planilhas. O Mário dizia que era nos comentários particulares. O Mário usa entorpecentes fortíssimos. Comentário particular. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar um Google Sala de Aula para vocês como é que fica quando vocês respondem nos comentários. Vou pegar nesse tique aqui. Tudo certo? Pronto. Quando eu clico aqui em notas,
Se você me respondeu, marca como verde, que foi devolvido. Se você não respondeu, mas fez comentário, marca como branco, sem nada, e é como não tivesse respondido. Se você não fez nada, nenhum comentário, nem nada, fica vermelho. Quando eu passo o olho no final da administração, se eu for olhar trabalho por trabalho dos que não fizeram, para ver se você colocou no comentário, só para encerrar uma turma, eu vou demorar 2 horas. Tá? Então, se não aparece nada aqui, para mim você não respondeu. Ah, Maurício, mas eu coloquei nos comentários. Mas eu não falei que comentário não conta? Então, mas e que já passou? E que já passou. Só que no módulo passado de vocês só tinham 3 dias com atividades. Então era bem fácil fazer todas, tá? Então, por favor, sempre respondam no campo correto, tá? Para a gente não ter problemas com isso depois. Fechar aqui, expus pessoas que não deveria. Diego Souza, Joyce, aqui é tudo pro Denis. Deixa eu ver aqui nos comentários. Maurício, você vai explicar como calcula? Claro que vou. O que você não está conseguindo? Não é que esse menino... Ai, Jesus amado. O menino entrou na aula. Entrou com outro nome, gaiato. Tô para capotar de sono. Que negócio de capotar de sono? Tá cedo ainda para capotar de sono. Antônio Lenilson na aula do Denis e pronto. Voltando para cá, vamos aprender sobre a interface dos programas, tá? Primeiro a gente vai ver o Google Planilhas, depois o Excel. A gente vai ver que os dois são bem parecidos em muitos aspectos. E aí a gente vai começar a inserir dados e fazer uma atividade. Isso daqui é a interface do nosso Google Planilhas, onde eu tenho esse primeiro ícone aqui para apontar o que é a barra de título, depois eu tenho a barra de menus, eu tenho a barra para compartilhar, o ícone de compartilhar aqui, eu tenho as ferramentas de formatação, que é essa barra 4, eu tenho a quinta, que é a barra de fórmulas e de orientação, sexta, que é a de trabalho, onde eu tenho as células em si, e a barra de planilhas. Dentro do arquivo, como é que isso funciona? Essa planilha sem título, explicando as barras. Se eu quiser colocar um nome para esse arquivo, clico aqui e coloco. Seria atividade 1. Ela imprimiu? Obrigado, Cris. Tu és a Ingrid Maria, né? Tá aqui, tá na pauta. Pronto. Se eu quisesse trocar o nome dessa planilha para colocar atividade 1, coloquei o nome. Posso escolher a pasta que ela vai ficar salva, porque no meu Drive ela tá avulsa. Se eu clicasse aqui, eu escolheria a pasta para colocar ela, tá? Além disso, eu tenho a nossa barra de menus. No nosso Google Planilhas, cada um é um menu diferente. Clico neles para saber o que eles fazem. Arquivos são as opções de salvar, exportar, colocar em outra versão, fazer uma cópia. Editar, geralmente são os atalhos, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Shift+V. Todos eles ficam aqui listados. Ver são as coisas que eu opto por ver no meu editor. Se eu quiser ver as grades, se eu quiser ver a barra de função, eu habilito todas aqui. Inserir são as coisas que eu posso colocar dentro dessa minha planilha, em questão de linhas, caso estiver faltando alguma, gráficos. Formatar. Água? Pode ir. Formatar para eu fazer os formatos da minha tabela, tanto questão numérica quanto formato de texto. Dados para criar e organizar as minhas informações. Por exemplo, se eu quiser colocar alguma coluna em ordem alfabética com conteúdo, eu posso fazer aqui bem facinho. Ferramentas são alguns complementos também para o nosso Google Planilhas. AppSheet, não me lembro do que é isso, mas eu tenho os formulários do Google que eu posso juntar a uma planilha que eu criei. A outra, é o 3, o ícone 3 que eu tinha mostrado, é o menu de compartilhamento. Se eu clicar aqui, eu escolho para quem eu quero compartilhar. Coloco só um e-mail de alguém, eu posso colocar aqui o Cris, e eu compartilho para ele ser editor. E aí ele pode fazer essa planilha junto comigo. Já tem uma pessoa compartilhada. Eu tenho um ícone para a gente fazer as formatações. Todos esses ícones estão ou aqui no menu formatar, ou no menu inserir, ou no menu dados, tá? Todos eles estão esmiuçados ali. Só que aqui eles ficam mais práticos para as minhas edições, onde eu tenho desfazer e refazer, o Ctrl+Z e Ctrl+Y. Eu tenho imprimir, eu tenho clonar a formatação, eu tenho para aumentar o meu zoom, caso seja míope, igual uma cobra. Posso deixar até 200 aqui. Opa, 7 pessoas. Vou colocar agora. Sim, creio que sim. Não tenho certeza, mas foi. Eu deixo sempre o zoom entre 125 e 150, porque vocês ficam acompanhando da minha tabela, tá? Então é melhor fazer dessa forma. Os formatos numéricos de porcentagem, reduzir e aumentar casas decimais. Eu tenho o nosso formato do texto em si, tamanho. O negrito itálico e sublinhado, aqui é o taxado, na verdade. Com a cor do texto, aqui são as cores de preenchimento para colocar uma cor na nossa célula. Eu tenho as bordas. O que são bordas, Maurício? Se eu selecionar várias aqui,
elas não têm pautas, não têm linhas, tá? Se você tentasse imprimir essa tabela desse jeito, por mais que aqui tivesse conteúdo, ia ser só um conteúdo sem nada, tá? As informações jogadas porque não tem borda, você não colocou. Borda você escolhe. Se você quiser colocar, você clica aqui nela, no ícone, e você pode colocar os modelos que eu tenho. Uma linha inferior, a linha da direita, a linha de cima, que é a linha superior, ou a linha da esquerda, somente as bordas internas, somente as externas, ou todas elas. E aí você tem borda na sua tabela. Tá? Deixa eu desfazer aqui. Eu tenho um ícone de mesclar e centralizar, na verdade é só mesclar, que, por exemplo, eu tenho uma célula aqui, e eu vou colocar alguma coisa para preencher. Vou colocar o meu nome. Meu nome é um pouco grande. Ele saiu da minha célula A1, concorda comigo? A A1 está aqui. A B1 está aqui. Mas vocês acham que ele está ocupando quantas células, meu nome? Uma ou duas? Duas? Digita no chat. Se você acha que meu nome está ocupando duas células, você digita 2. Se você acha que está ocupando uma, digita 1. Se você acha que está chegando na terceira, digite 3. Uma, duas, duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas. Gente, onde você clicou, você inseriu informações, tá? Eu não cliquei na B1, então a B1 não tem nada. Ó, cliquei na A1, aqui tem José Maurício Souza Pinheiro. No meu assistente de função tá aqui. Se eu clicar na B1, não tem nada. Mas não está ocupando esse espaço. É só porque essa célula tem informação demais. Corrijo assim. Levo o meu cursor até a interseção das duas colunas. Quando virar uma seta de via de mão dupla, clico seguro e arrasto e jogo para lá. Se eu tiver Parkinson, isso pode ser meio difícil. Porque eu clico seguro, aí vai oi, aí vai oi, e não dá muito certo, não. O que eu posso fazer? Para o nosso Google Planilhas, eu levo meu cursor até isso daqui, até entre uma e outra, e no lugar de clicar e segurar e arrastar, eu clico 2 vezes. E aí ele ajusta exatamente para o tamanho que eu preciso, tá? Só que eu tenho essa forma de ajustar, só que eu estou mexendo na coluna inteira. Então, à medida que eu posso precisar desse tamanho para essa célula, para essa outra aqui, eu não tenho quase informação nenhuma. Então, como eu melhoro isso? Eu não preciso mexer sempre no tamanho da coluna. Eu posso unificar conteúdo de células. Se eu clicar e segurar, eu estou selecionando 2. Se eu clicar e segurar, estou selecionando 3, 4, 5, 6. Vou pegar só essas 2 aqui, ó. Cliquei e segurei. Estou com 2, clico no ícone de mesclar e centralizar, e essas 2 viram uma. O famoso To Become One. Isso é uma música da Madonna. Exatamente. Aqui eu tenho uma célula sozinha, porque agora a A1 e a B1 são uma só. As outras continuam tendo conteúdos independentes, mas essa, como eu mesclei, tá lá. Tá tudo bonitinho, colocado como se fosse uma só. Desfiz para ficar as duas células e vamos seguir aqui. Eu tenho os formatos de texto, tá? Que é o horizontal, a esquerda e a direita. Eu não tenho justificado, porque texto justificado em planilha é horroroso. Horroroso. Vocês vão ver um dia, não aqui. Eu tenho o alinhar vertical, que se eu quiser deixar, por exemplo, o José Maurício escrito como quem pega uma folha de papel ofício e tem problemas para escrever e faz assim, no lugar de fazer assim, então eu posso fazer esses ajustes, tá? Vertical e horizontal. Eu tenho como colocar um link, eu tenho como colocar um comentário, eu tenho como inserir um gráfico, criar um autofiltro, que isso aqui vai ser muito útil para a gente, mas não agora, e o ícone do somatório, para a gente ver as funções, listagem delas. E aí, meu amigo, você pode colocar o seu cursor para ver cada uma delas. É função para boneco, tá? É função para você perder uns diazinhos aí para aprender todas elas. Nem indico que tentem. A gente só aprende as que forem úteis para a gente. Se você tentar aprender todas, é desnecessário. Você leva uma topada na esquina e você esquece até seu nome, que dirá o nome de função. Vimos a nossa interface, tá? Essa aqui é a área de trabalho. Isso aqui é o nosso assistente de função, tá? Eu esqueci de comentar, isso aqui é a coluna 4. Então, eu tenho o nome da célula e eu tenho o que tem digitado nela. Aqui embaixo, eu tenho o menu planilhas, porque você não precisa usar só uma, você pode usar muito mais de uma. Nessa daqui, por exemplo, eu tenho só o meu nome. Mas se eu quiser colocar uma outra planilha para colocar os meus gastos do mês, eu preciso colocar aqui dentro? Não. Eu preciso abrir uma outra planilha? Não. Eu só clico aqui e eu tenho uma mesma planilha dentro dessa outra. Se eu clicar com o botão direito, eu posso renomear essa coleguinha aqui. Vou colocar como atividade 1. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu posso renomear para atividade 2. Nessa aqui, eu tenho o meu nome. Nessa daqui, eu vou ter... deixa eu ver.
tenho informação nessa e nessa. Eu poderia ter mais? Poderia ter 50 tabelas aqui. Para mim, o céu é um limite. Tá? Só lembre que esse aqui vai ficar um pouquinho mais pesado. Não quero utilizar mais essa planilha. Se eu clicar com o botão direito sobre ela, vai ter a opção de excluir. Cliquei e ele vai perguntar isso porque essa planilha tem conteúdo, mas eu quero excluir. Não tem mais uma aqui. Só tem a que eu coloquei o nome. Deixa eu colocar aqui mais 4 pessoas na aula do Denis. E nem só de Google Planilhas vive o homem, porque à medida que eu fiz essa demonstração, porque eu pedi para mostrar o Google Planilhas, vou fazer isso no Excel também. Cliquei para abrir um arquivo do Excel. Aqui o nosso lindão. Essa é a interface dele, tá? A interface padrão do Excel. Não tem uma listagem das últimas coisas que eu fiz. Só tem a interface para eu abrir um programa novo, para abrir uma planilha nova, ou algumas que já existem. A única recente que teve aqui foi essa atividade 4. Não tem uma listagem de 20 mil atividades para fazer. Cliquei nela. Aí a interface do Excel. Maurício, tem muito mais coisa. Tem. Tem muito mais ícones, não muito mais coisas, tá? De novo, a nossa guia com o nome desse arquivo. Eu só nomeio esse arquivo quando eu clicar para salvar ele, diferente do Google, tá? Afinal, o Google é um drive online. Então, se eu quisesse colocar um nome nesse arquivo, eu clicaria em salvar primeiro. Escolheria um canto para colocar isso. Aqui tem marcando documentos e área de trabalho. Para eu me encontrar mais fácil, eu posso salvar na área de trabalho. Mas como nós aprendemos no módulo de TIC, se é para salvar alguma coisa, não salve na área de trabalho, salve em documentos. Cliquei aqui em documentos e ele já me pede, beleza, qual é o nome desse arquivo? Vou colocar como atividade 1. Pronto. Cliquei em salvar. Agora, esse arquivo tem um nome e aí vamos esmiuçar as barras, exatamente como eu fiz com o Google Planilhas. Primeiro, eu tenho a minha barra de menus. Quando eu clico em cada um deles, acontece algo diferente. Aqui é o menu arquivo para você salvar com cópias diferentes, com formatos diferentes. Aqui, no página inicial, é o equivalente a ter o menu das edições do meu Excel, onde eu tenho os ícones do menu editar do nosso Google, tá? Para copiar, colar e afins. Eu tenho as formatações de texto para alterar a fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico e taxado, as bordas, tá? As bordas que eu coloquei lá no Google Planilhas, selecionei aqui, se eu clicar nela, eu posso colocar aqui também. Até então tá igual, Eu tenho como colocar uma cor do plano de fundo nessas minhas células, tenho como alterar a cor da minha célula em si, eu tenho os formatos do texto para colocar a esquerda centralizada e a direita. No caso, se eu colocar de novo meu nome, mais uma vez, está passando de uma célula. Aqui, se eu não me engano, não funciona clicar 2 vezes para aumentar automaticamente o tamanho. Ah, funciona. Pronto, ô glória. Clicando 2 vezes, ele aumenta. Se eu levar o meu cursor até a interseção, ele aumenta do mesmo jeito. Deixou a minha célula do tamanho que eu queria. Mas, se eu quiser juntar o conteúdo, no caso aqui, eu não vou conseguir fazer só com 2. Eu vou precisar de uma terceira. Selecionei as 3, ó, cliquei, segurei e arrastei. Levo até o ícone, porque mesclar está bem aqui. A diferença é que ele mescla e formata, tá? Enquanto no meu Google, ele só junta o conteúdo, aqui ele junta e aplica uma formatação. Ele vai juntar a célula e vai formatar como centralizado. Rainara para a aula do Denis. Deixa eu ver os comentários aqui do Zoom. Pronto. Renato José Costa Moreira. Menino, já está colocando chamada. Que história é essa? Não, aí você esticou a baladeira, Renatão. É só para colocar o nome do usuário. Oi. Formatos numéricos, tá? Não sei o que, meu Deus do céu, fez essa porta. Os formatos numéricos também estão aqui. E para adicionar e remover casas decimais. Então, deu para ver que, teoricamente, os dois têm a mesma interface. Ah, Maurício, mas aquilo de adicionar uma planilha. Meu filho fez essa porta, eu estou em aula, por favor. Se eu clicar aqui com o botão direito, ele vai ficar lambendo a porta de novo. Se eu clicar com o botão direito, eu posso renomear também, posso colocar atividade 1. Se eu clicar aqui no mais, eu posso adicionar uma outra planilha e trocar para o nome atividade 2. Então, os dois são bem parecidos. Aqui, só para mostrar que é uma planilha diferente. Funcionou. E se eu quiser remover, botão direito, tá aqui, excluir a planilha, ele pergunta porque tem conteúdo nela e eu excluí. Pronto. Estão apresentados, eu estou me sentindo fazendo sala.
Chegou uma visita e eu estou mostrando a visita para vocês. Dizendo, olha, esse aqui é o nome, esse daqui veio lá da Patagônia para trocar ideia com vocês. Agora que estão apresentados, vamos fazer as coisas que de fato nós temos que fazer, tá? Aqui o nosso Google Planilhas, aqui o Excel e aqui a revisão da célula. Para que vocês lembrem, linha e coluna para saber o nome da célula. Só que isso não fica tão prático se eu não expliquei de uma outra forma. Eu vou trazer uma atividadezinha que ela pode parecer boba de começo, mas depois, se comprarem a ideia, é bem funcional. Vou vir aqui no nosso Google Sala de Aulas, não, Google Sala de Aulas não, vou vir aqui mesmo, no nosso Google Planilhas, e aqui eu vou começar a fazer uns desenhos, tá? E aos poucos vocês vão entender o que eu estou fazendo. Quem já tiver um palpite, aceito, tá? Opa, quem foi que disse? Quem foi que disse? É isso aí, meu bom. Eu vou aumentar só o meu zoom, já está 150, e eu vou aumentar o tamanho dessas células. Aqui está padrão 10, vou colocar pelo menos 18. Pronto. Eu não vou precisar fazer vários e vários jogos, tá? Não tem essa necessidade. Só vou praticar em 3, para ver se vocês entenderam como é que funciona a ideia das células, tá? Então, geralmente, eu convido alguém para jogar. Ou eu posso esperar que todos vocês, pelo menos umas 2 pessoas, digam, eu quero participar. E aí, eu convido alguém ou 2 pessoas podem se candidatar perfeitamente? Aquele momento que eu vou dar essa dica de pai de novo. Se o professor, algum dia na vida, está querendo fazer alguma coisa interativa e você não quer fazer, não olhe no olho dele, não olhe. Na hora que você olhar, ele vai escolher, vai ser você. Tô brincando, não vou fazer assim, não. Eu vou fazer pior, vou pegar pela chamada. E vai ser o número 27, que foi meu aniversário. Pronto. Milena. Milena tá em casa ou tá aqui? És tu? Pronto. Como é que é esse jogo? É um jogo da velha, acho que todo mundo aqui já jogou na vida. Quem nunca jogou jogo da velha na vida? Pode levantar a mão. Ô, Glória, porque eu dei essa aula na semana... Oi. Tu vai dar o Office 2 ou é o Mario? Office 2 pra quem, meu jovem? Não, aula de Office 2. Eu tô dando já aqui a aula de Office 2. Pode ter tem uma sala de 9 horas pra casa? Uma sala de 9 horas? Não. De Office 2. Não. Esse aqui começa às 7h50. Porque tem um aqui, tá perdido na ciência 9 horas, o Office 2 dela. Qual é o nome dela? Isso aí. Menina completamente perdida mesmo. Eu dei essa aula na turma passada, foi semana passada. Eu perguntei quem é que tinha jogado o jogo da velha na vida. 2 pessoas levantaram a mão. Eu me senti um velho. Porque eu pegava folhinha de caderno e ficava jogando sozinho. E eu perdia. Perdia pro meu próprio bot. Eu não faço estratégia, só perco mesmo. Vou lá bater meu ponto. Como é que é o nome? Johanna? Não, aqui não. Pede para ela olhar lá na secretaria, para ela se constar na secretaria. 9 horas não tem, não. Tem a minha só, mas a minha começa às 8 horas da manhã. Valeu, meu jovem. Então, eu vou escolher uma pessoa, vai ser o número 27, vai ser a Milena. Milena, você quer a bolinha ou X? X? Tá, então pode começar porque eu sou um cavalheiro. Você vai me dizer a célula para eu marcar. Não vale dizer 2A, 3A. É a célula mesmo, começando com a coluna, depois a linha. E aí você escolhe, eu não vou dar nem dica, eu vou deixar meu mouse aqui. Você diz a célula e eu marco para você. C4. Você falou X, né? Pronto. Deixa eu só centralizar, que eu tenho toque. E eu vou de B3. Não fiquem mangando se eu não souber jogar, tá? C2. Eu vou de C3 porque eu não quero perder agora. Não vai ficar muito feio. A4. Então eu vou de A3. Eu sempre perco, a primeira vez que eu ganho. Pronto, deixa eu
Tá bom, Geliel. Eu vou deixar você com alguém do chat, tá? Ou se o Maurício perder para ele mesmo, vai ser fácil. Não, eu sou um bot, cara. Sou horroroso nesses joguinhos. Pronto, o Geliel vai jogar e ele vai jogar com quem? Alguém aqui da sala quer jogar? Do presencial? Você vai? Pronto, então você vai jogar contra o Geliel. E aí, Geliel, já pode começar. Você vai com X e o Paulo vai com a bolinha. Escreva para mim no chat a célula que você quer, Geliel. O máximo de interação possível jogando EAD. Aí tem que escrever, minha joia. Sem pressa. Oi? Oi? Pode? Deu aquele delay de o que foi que ela falou, pelo amor de Deus? E7. Oi. Posso? E7 e ele quer um X. Ô, Paulo, escolhe aí sua célula. G6, D6. E aí, Geliel? Paulo, preenche aqui. Você vai olhando no chat e você vai respondendo. Não vale você roubar. Eles estão vendo. Eu nem sei como é que o Rafoninho X é o que é. É um 0 X. Ah, 0 não. Olha no chat. aonde? Cadê o chat? Ele mandou. Não mandou? Vai. Geliel, meu filho. Vai, meu filho. Entretenimento puro, Paulo. É. Produção de conteúdo. Alegria 100%. Tá ouvindo aí? F6 ele falou, foi? F6. Ele vai ganhar. E aí, meu criador de conteúdo? Se ele responder, vai dar velho. Ave Maria, eu vou e volto, vocês já perderam. É. Pronto. Criação de conteúdo número 3 é a final, tá? Geralmente, quem ganha nesse meu joguinho, ele ganha um prêmio. Ganha, no caso, um sonho de valsa. Como só eu ganhei ainda, vamos valer no sonho de valsa o último. Quem é que quer participar? Lembrando, eu não tenho um sonho de valsa aqui, mas depois a gente compra. Pronto. Tem um. Quem é o outro? Quem é o outro? Mais alguém? Mais alguém? Pronto? Certo. Eu vi, ele tinha levantado a mão aqui, deu para ver. Seu nome é joia? O Carlos, e você é o? Rafael. Pronto. Vamos em ordem alfabética, o Carlos começa, o Carlos é o X. Vai lá, Carlos.
cara tava pedindo dica. Lembrando, o seu jogo é esse, ó. E aí? Ah, tô mandando no chat. Tu pode falar, homem. H11. Opa. Vai lá, Rafael. Pode falar, viu? Eu tô ouvindo vocês. Não precisa digitar no chat, não. G10. Vai, Carlos. I10. Vai lá, Rafael. Se der velho, bom que eu não gasto chocolate com ninguém. G2. 12? Ah, tá. Desculpa, foi mal, eu sou surdo. G11. Já botou. O povo é competitivo, cara. Ó, ele falou, eu errei? E aí, Rafael? E aí, Rafael? O cara ainda foi com requinte de crueldade isso daqui. E aí, Rafael? E aí, Rafael? Ah, mas vai, só para fechar. Tá. E 11? Pronto. Não é não, não é não? Frio, calculista e cruel. Pronto. O seu bombom, ele dou na próxima aula. Pronto, aí na próxima aula de que esqueci deu certo. Pro player de jogo da velha. Pronto, com isso a gente consegue entender bem como é que funciona a orientação de célula, tá? Então agora se eu pedir para preencher em colunas, vocês conseguem fazer isso perfeitamente, porque vocês já sabem onde é que ficam as células. Se eu pedir preencha uma coluna D da célula D1 até a D12, você sabe onde é que é exatamente. Coluna D, D1 até D11. Beleza? Isso aí não vai mais ser dificuldade. Vou abrir aqui uma outra guia e vamos dar continuidade à aula em si. Aqui é uma revisãozinha, já mostrei. E o preenchimento do conteúdo que eu já tinha comentado com vocês como é que funciona, tá? No nosso caso, tanto do Excel quanto do Google Planilhas, se eu clicar em uma célula e, por exemplo, eu digitar um nome aqui, eu vou colocar... Pronto. Coloquei um conteúdo em uma célula. Oi. Oi. Que é homem? Ah, tá. Tem alguém sem máscara? Agora não mais. Máscara é do nariz. Pronto, pronto. Alô, Simone. Então, se eu clicar em um conteúdo de uma célula, na hora que eu começar a digitar, ó, aqui eu coloquei Nathalie não está mais aqui. Só que a letra continua dessa música. Então, se eu clicar nela e eu começar a digitar o conteúdo, Nathalie, sem você eu ficarei, eu acho. Quando eu continuei digitando, ele subscreveu. Então, eu perdi o conteúdo que estava antes porque eu coloquei informação a mais. Como é que eu evito isso? No caso do Google Planilhas, quando eu clicar na célula, imediatamente já está para edição. O que eu digitar aqui substitui. Mas se eu quiser continuar o texto, ou eu clico 2 vezes e levo meu cursor até o final para continuar digitando, ou eu clico uma e depois clico na guia onde eu tenho o meu conteúdo. Clico e aí eu continuo digitando. E aí não subscreve. Aí dá a ideia do conteúdo continuar. No caso do Excel, funciona basicamente do mesmo jeito, tá? Aqui tem Zé Moisés Souza Pinheiro, vou colocar instrutor de informática. Se eu colocasse instrutor de informática, já subscreveria. Se eu quero editar, clico 2 vezes, levo meu cursor até o final e continuo editando. Ou eu clico uma vez na célula e depois na linha onde eu tenho a continuidade dela, para continuar digitando, ou eu clico na minha tecla F2, porque ele abre a célula para edição, tá? Esse atalho também é útil, beleza? F2, ele continua... Não, F2 funciona para cá. Pronto.
Voltando aqui, tem até a dica do Excel em si, do F2. E vamos inserir dados, tá? Já com a microproposta de atividade, vocês vão criar uma tabela de 10 linhas, com 2 linhas preenchidas com conteúdo que são números aleatórios, como no exemplo da aula. Eu vou dar esse exemplo aqui agora. Esse aqui é o nosso exemplo, tá? Imaginem que eu digitei exemplificação, digitei valor A e valor B, e digitei números aleatórios para o valor A e para o valor B. Só preenchi. Ah, Maurício, não tem uma função para preencher com números aleatórios? Não funcionando muito bem, tá? Se você colocar aqui, acho que é random, ou então é preencher com números aleatórios, ou é só aleatórios, o nosso Google vai preencher as células, mas toda vez que você digitar uma informação a mais, ele troca todas elas. Isso é bem pouco prático. Então, eu coloquei aqui valor A e valor B, vou aumentar o zoom para o povo míope. Tá melhor, né? Tá melhor? É nóis. Eu compadeço da dor de vocês. E aqui, eu vou preencher com mais 3 colunas, que são exatamente o que vocês vão fazer na atividade quando vocês estiverem fazendo o mesmo. Aqui na coluna 1, vocês vão colocar soma por valor. Na coluna, né, nessa coluna D, na próxima coluna onde a gente vai fazer outra função, é soma por célula. E na terceira, a gente vai fazer soma por função. Ah, Maurício, beleza, mas como que eu faço uma soma? Independentemente de qualquer um dos 3 que você optar por fazer, você tem que lembrar de uma coisa. Se você quer que no seu Excel ou que no seu Google Planilha, o que você está fazendo gere um resultado, você tem que iniciar com igual. Não, eu não vou tirar minha bata porque você quer uma bata. Não. Tá vendo que é um... Eu te dou um presente. R$20. Uma caneta. É a minha caneta. Caneta. É a minha. Então, É a minha. então, É a minha. Você sabe que é a minha, seu gato. Me devolve minha caneta. eu te dou esse presente. Me devolve minha caneta. Eu sei até o adesivo, cara. O adesivo é torto. Eu tirei metade, não tirei o resto. Tu tirou o adesivo da minha caneta, cara. Eu queria esse adesivo. Eu troco ou não troco? Troco? Eu troco? A opinião de vocês? Troco? Não. Depois. Quando eu acabar aqui... Essa daí também é minha? Ah, tá. Tô com a aula começa que horas? Ih, depois a gente vai ter que ver esse negócio aí. Ter o ponto? Pra que eu quero ter o ponto, cara? Me dá a caneta que eu vi que tu pegou. Eu vi que tu pegou minha caneta, cara. Parece 2 irmãos brigando. É que você não viu nos tapas. Enfim. Onde eu estava falando que independentemente de o que você quer fazer, se você quer um resultado, você começa com um caractere nas suas funções, nas suas células, que é o do igual. Esse igual está presente no seu teclado do lado do backspace. Você não precisa dar shift igual, é só apertar ele, tá? Porque se você não digitar isso, se eu coloco, por exemplo, 1 mais 22, o resultado disso aqui é 23, não é? Se eu der o meu enter, tá 1 mais 22. Por quê? Porque ele não entendeu o que você quer fazer. Você começou com igual? Não. Então ele não sabe o que você quer fazer. Até então é só texto. E ele vai pensar que é só texto. Se eu quero um resultado, 1 mais 22. Porque com igual ele entende. Ah, você quer fazer uma soma. Ah, tá. Pois tá bom, agora faça. E ele faz. Nessa aqui. Né? Ah, tá. Vamos fazer mais uma, tá? Vocês vão entender, então eu não vou precisar fazer todos, mas começa com igual, e aí eu tenho 2 mais 24. Começa com igual, eu tenho 3 mais o 7. O igual, e eu tenho 4 mais 99. De novo, o igual, 5 mais 15. Oi? Oi? Para esse aqui, não. Porque eu estou fazendo por valores. Ele não vai encontrar a célula que eu estou fazendo isso, porque eu não estou indicando células. No outro tem como fazer. 7 mais 66, ainda bem que está acabando, porque eu já estou de saco cheio. 8 mais 39. E 500 mais 125. Pronto. Preenchi, fiz a minha soma com todos esses valores. Mas isso é uma soma por valor. Então, eu indiquei em cada um deles o que é que eu queria somar, os números que eu queria somar. Vou clicar 2 vezes, ó, porque quando você clica, você consegue visualizar o que foi que você fez.
Você somou 1 mais o 22. Cliquei 2 vezes, ele me mostra exatamente o que eu fiz. Beleza? Mas isso é uma soma por valor. Vamos fazer uma outra soma, só que por célula? Porque o motivo de você aprender o que é uma célula é para você nunca usar o valor, usar a célula em que esse valor está. Como assim, Maurício? A mesma soma que eu vou fazer, eu não quero somar o 1 mais o 22. Onde é que está o 1? A3, então eu posso digitar A3. Ah, Maurício, tem diferença ser maiúsculo ou ser minúscula? Não. Pode ser à vontade. Oi. 34 mais 6? Acho que eu coloquei 36. Pronto. Errado na digitação. O tio Maurício se sabotando. Igual a célula A3 mais... Onde é que está o 22? B3. Ótimo. Dou meu Enter. Ele já vai me perguntar, ô irmão, tu não tá afim de fazer essa mesma coisa que tu fez com eles em todas as outras? Eu vou dizer, calma, Google, deixa de ser precoce. Vamos fazer de novo. Igual a A4 mais a B4 igual a A5 mais B5. Por quê? Porque eu estou continuando fazendo em linha. Eu só estou descendo linhas, mas as células continuam as mesmas. Só que se eu não quiser digitar, tem uma forma mais prática. Igual, clico na célula que eu quero, digito mais e clico na outra célula que eu quero. Assim como também tem uma outra opção aqui que dá quase no mesmo. Vou fazer isso agora? Não. Porque com muitos poderes vem muitas responsabilidades. Se eu vicio vocês nisso daqui, não tem nenhum cristão saindo aprendendo realmente Excel. Tá? De novo, o igual. E quando eu faço por célula, o nosso Google vai sempre perguntar se você não quer fazer isso. Ou tu não quer a 8 mais a B8 não, irmão? Assim, eu acho que é. Se eu der meu Enter, ele já preenche. E aí eu não estou mais digitando é nada. Só coloco o igual. Google sendo Google. Tá? E o último, mas não menos importante, é por função. Aqui eu peço que vocês prestem atenção, porque primeiro vamos entender o que é uma função. Uma função é uma operação automatizada. É algo que você faz para diminuir o teu trabalho, diminuir escalonadamente. Se eu preciso digitar 20 células, se eu preciso digitar 50 células numa função, estou usando função, clique, segura, arraste de uma para outra, acabou. Não preciso digitar, eu não digito quase nada, só o nome dela. Começo com igual, soma. No caso do nosso Google, acho que isso aqui é até um vício. Se eu digitar SO e o M, só vai ter o soma e ele já está perguntando, é isso que tu quer fazer, irmão? Se for, me diz que eu quero muito te ajudar. Dou meu Enter, ele já preenche o nome da função e as células que eu vou usar, dou o meu Enter de novo e ele somou. Mas ele não somou o que eu queria. Porque clicando 2 vezes, vocês vão ver o seguinte, ele somou da C3 até a D3. Ele pegou essa e essa. Não tem sentido. Então, eu vou fazer uma correção no Google e eu vou só selecionar o que eu queria. E eu dou meu Enter. Vamos fazer mais uma. Igual SO, Enter. Seleciono as 2 células que eu quero. Enter. Igual SO, Enter. Seleciono as 2 células que eu quero. Enter. Mais uma vez, igual SO, Enter. Seleciono as 2 células que eu quero. E aí ele vai encerrando de soma por soma e fazendo de soma por soma. Se você não acha isso prático... Oi? As funções servem. Agora, os complementos automáticos, talvez não. E a alça de preenchimento, principalmente. Tá? Mas se a gente aprende no Google Planilhas, a gente aprende também no Excel. Eu vou selecionar as mesmas informações, vou levar para o Excel, vou colar aqui, vou só fazer um ajustezinho e pronto. Veio só o soma por valor, faltou o soma por célula e soma por função. Soma por célula e soma por função. Isso daqui tá estranho porque é um formato de célula, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Alinhamento. Pronto. E aqui tá ótimo. Pronto. Tem as mesmas coisas. Ah, Maurício, tem umas bordinhas estranhas. Isso aqui não é nada, não. Se eu tiver que colocar borda, eu prefiro colocar as do próprio editor. E isso daqui, para ficar um pouquinho melhor, eu só mesclo e pronto. Tenho a minha tabela para fazer o que eu quero fazer. No Excel, igual, vou ter o 1 mais o 22, e aí funciona do mesmo jeito. A ideia da soma por célula, igual, a célula que eu quero mais a outra célula, e a soma, a função fica um pouquinho diferente, tá?
Eu quero que vocês notem onde é que fica essa diferença, porque é questão de praticidade. No Google Planilhas é mais prático. No Excel, eu digito igual soma. Se eu apertar o Enter, ele não vai, tá? Ele vai dizer o quê? Você está fazendo o quê? Porque no nosso caso, se eu quiser usar o auto-preencher, eu tenho que clicar na função que eu quero. E aí eu só seleciono e dou meu Enter. Não é só apertar Enter que nem um doido, Enter, que nem o caso do Google. Aqui eu tenho que pensar um pouquinho mais. Beleza? Mas dá para fazer a mesma coisa. Ah, Maurício, então o Excel é pior do que o Google? Eu não falei essa heresia, tá? Não fui eu que disse isso. Isso é você que está dizendo. Tem alguma galera para colocar na aula do Cris, na aula do Denis ainda. Galaxy A20S Alice. Essa daqui faz propaganda. E vamos para a atividade? A atividade de vocês podem fazer no Google Planilhas e no Excel. Vocês vão fazer muito parecido do que eu fiz. Vocês vão criar uma tabela com 10 linhas, com 2 colunas preenchidas com números aleatórios. Então, os números vocês que criem, tá? E as 3 colunas para vocês fazerem os tipos diferentes de soma. Soma por valores, soma por célula e soma por função. Para vocês fazerem isso, minimizem a tela do Zoom de vocês, apertando a tecla ESC, cliquem no ícone do Excel, abram o Excel e preencham com dados. Beleza? Se quiserem fazer exatamente igual como está aqui, eu vou deixar do jeitinho para vocês utilizarem como exemplo. Só que os dados de vocês são aleatórios, então não precisa copiar os números, tá bom? Fiquem à vontade para criar os dados que vocês quiserem. Gabriel, para colocar na turma do Denis, e eu vou dar uma pausa no meu vídeo, e eu estou morrendo. 6,34 estão errados? Obrigado, minha joia. Gravação, porque eu propus a média, onde eu salvo primeiro ícone no seu Excel superior esquerdo, esse ícone aqui, ó. Você clica nele, aí vai ter que colocar um nome no arquivo. Antes de salvar, quem estava lá eu coloquei já. Já. Valeu. Pronto. Vou mostrar para vocês como é que faz a média e depois vocês concluem tanto salvando quanto preenchendo a soma que ainda estiver faltando, tá? O que é uma média? Uma média é uma comparação de dois valores, onde você soma primeiro para depois dividir. O negócio é que você tem que somar os números e dividir exatamente pela quantidade de números. Então, se eu quero fazer uma média entre todas as pessoas da sala, eu somaria todas as pessoas da sala e dividiria pela quantidade de pessoas da sala. Se eu tenho 22 pessoas, somo os 22 números e divido por 22. No caso aqui, como é que eu faria essa média? Eu não tenho dois valores? Então, eu somaria esses dois valores para depois dividir por 2. Teve gente que fez assim, ó. Por quê? Porque essa soma já foi feita aqui. Aí o pessoal, tipo, uou, isso é muito mais simples. É, mas se eu não tivesse feito isso daqui, como é que eu faria essa operação do zero? Eu começaria como igual. Se é operação, eu tenho que indicar as células que eu quero somar e depois dividir por 2. Só que aqui teria um pequeno erro. Porque matematicamente falando, as operações que têm prioridade são soma e multiplicação. Então, se eu coloco em uma mesma sentença uma soma entre células e uma divisão, você faz a divisão primeiro e depois faz a soma, tá? Então, nesse caso aqui, eu estaria dividindo B3 por 2 para depois somar com A3. O resultado que dá é 12. Não é esse que a gente quer. Para a gente colocar esse critério um pouco maior, eu abro um parêntese para colocar a célula, depois adiciono a outra célula, fecho o parêntese e divido por 2. Dou meu Enter e aí eu tenho a média correta. Maurício, eu achei isso pouco prático. Concordo. Porque se fossem 4 células para somar, eu teria que colocar igual, abrir o parêntese, A3 mais B3 mais C3 mais D3, fechar o parêntese e dividir por 4. Se fossem 10 células, se fossem 20, haja boa vontade. Para isso existe uma função, tá? Porque a mesma ideia que existe na função soma, que é só colocar o nome da função e os valores, existe a função média. Só que não caiam nesse bait. Aqui já apareceu, opa, med? Esse med é mediana. Mediana não é média, é uma outra função estatística. Mediana, você pega 3 valores, você vai ver o valor mais próximo entre esses 3 e ele responde como resposta do final da função. Isso não é estatisticamente uma média. Média é com acento agudo. Clico 2 vezes e aí eu seleciono os valores. 1, 2 e dou meu Enter.
Não precisei colocar o sinal de divisão, não precisei fazer nada disso. Fazer mais uma. Igual ME com acento agudo, clico 2 vezes, seleciono o que eu quero, dou meu Enter e tá lá a minha média, beleza? Completem a soma, quem tá faltando a soma, completem a média, quem tá faltando a média. Quem fizer os dois, só esperar para eu colocar o seu nome na chamada, está liberado. Gabriel Levi é do Cris. Salva nos